O vídeo começa com o Kai se passando pelo mendigo morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste para uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, que ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta para a garota por que ela tá andando com tanta pressa e fala seu nome e tenta se apresentar para ela. Porém, ela responde que não está interessado em falar com ele e não dá muita atenção. Nair continua insistindo e consegue pegar na mão dela e se apresentar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim e que mesmo que não tivesse, ele não faz o tipo dela. Nair aceita o fora da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas no passe de mágica, algo acontece e a mulher volta para ir falar com ele, demonstrando interesse pelo rapaz agora. Ela então chega até o carro e pergunta se ele pode dar uma carona para ela para eles conversarem melhor. O YouTube responde que não, porque ele não faz no tipo dela. Ela então fala para ele não ficar com raiva porque ela só estava brincando e que gosta de homens do estilo dele e pede para ele descer do carro. O Nair fala que ela disse que tem namorado e que ele não tem motivos para descer do carro. Ela responde que é complicado, mas que ela não tem nada a sério com ninguém. O YouTube então pergunta se ela tem mesmo um homem e ela responde que não. Ele então pergunta por que ela voltou para falar com ele, sendo que ela não deu atenção nenhuma. Ela responde que gostou muito do carro dele e que adora carros esportivos.
O YouTube então pergunta se ela voltou para falar com ele só por causa do carro que ele tem. E a mulher responde que não, e que também viu que ele parece ser um cara legal. O Naya então chama ela para entrar no carro para eles se conhecerem melhor. Ela entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar, se ela vai ser interesseira ou não. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo da cidade, e ela responde que sim, que sempre morou aqui. Ele então fala que está na cidade a negócio, está querendo conhecer pessoas novas e achou ela muito linda e por isso veio falar com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro e fazer uma dancinha para eles irem embora. A mulher desce do carro e fala que vai fazer do jeito que ele falou. Mas tive que cortar a cena porque a mulher acabou exagerando demais. Em seguida, o YouTube fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no início e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que só está atrás de bens materiais. Ele fala que não sai com mulher interesseira e dá um tchauzinho para ela. E depois de alguns minutos, ele sai acelerando sua Lamborghini e a mulher acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que está fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.
O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda." Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele. E pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele. E o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa. E pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando.
E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.